Governador, hoje o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vai ter uma reunião com os governadores sobre a PEC da segurança pública, né, do governo federal. Como é que o senhor avalia o impacto dessa proposta aí na autonomia dos estados? O senhor vê que tem que ser feito alguns ajustes, considera necessário uma adequação aí para adequar, inclusive, os interesses do estado de Goiás? Bom, eu fui informado pela mídia. E acredito também que todos os outros governadores. Pode ter alguma exceção, Renato. Mas, na verdade, o que ocorreu foi uma reunião que nós tivemos, onde nós apresentamos as sugestões, mas em relação ao texto que ele irá apresentar hoje, eu não tomei conhecimento, não fui informado e não sei realmente qual é, a posição que ele definiu e que um ponto que é muito importante para nós é que realmente ele não invada as prerrogativas constitucionais dos governadores. Quanto ao restante da emenda constitucional, nós não temos críticas a fazer. O que é importante é que aquilo que a Constituição de 88 está definindo como prerrogativa constitucional dos governadores, que aquilo não seja abolido e que tenhamos aí uma definição única e unilateral do governo federal, do Ministério da Saúde, sobre as ações dos policiais em cada um dos estados federados. Então, o que nós mostramos a ele, claramente, aquilo que está ali no artigo 144 da Constituição de 88, que garante a nós, governadores, esta capacidade de poder definir critérios, ações e também o nosso plano de segurança pública nos nossos estados. Isso não pode ser uma determinação vertical do governo federal, tá certo? Se você fizer uma comparação, a polícia, a Força Nacional, ela está há mais de um ano no Rio de Janeiro. O relatório final foram milhões e milhões de gastos e apreenderam alguns maços de cigarro contrabandeados e um revólver. Quer dizer, se eles não conseguem ali controlar, comandar uma força nacional num único estado que já está há mais de um ano lá instalada, como é que eles vão querer definir critérios para decidir como deve ser e como deve agir a polícia no estado de Minas Gerais, no estado de Goiás, no estado do Amazonas ou no estado do Rio Grande do Sul? Então, isto aí é algo que fica claro num projeto muito mais de concentração de poder na mão do governo federal. Essa é uma política, tá certo, de retirar dos governadores prerrogativas e centralizar cada vez mais as ações em Brasília. Como você viu aí na PEC da reforma tributária, em que muitos não fizeram a leitura da concentração de poder do governo federal. Então, gradualmente, disseram, olha, vai ter uma melhoria para o empresário, vai ter uma melhoria para o cidadão, que vai diminuir aí a burocracia, mas, na verdade, você está vendo uma extensa burocracia, um aumento da carga tributária e, ao mesmo tempo, uma concentração dentro de um colegiado gestor em Brasília. Resumidamente... E aproveitar que já que o senhor está falando aí do governo federal, né, das decisões dele, teve uma ontem que eu sei que já soube pela imprensa de Goiás que desagradou bastante o senhor, que é o Propag, né? Que foi a assinatura do Propag. Pelo que eu li, o senhor não ficou satisfeito com a versão que saiu. É isso mesmo? Renato, isso é uma luta que tanto nós, quanto também o governador de Minas, o governador do Rio Grande do Sul, o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, todos nós fizemos no Congresso Nacional para mostrar que não existe como você sobreviver pagando as parcelas de uma dívida quando o reajuste da dívida é em taxa Selic. Certo? Imagine bem você pagar aí 15% de reajuste aí a partir de agora, de 2025. Não existe Estado capaz de poder minimizar a sua dívida. Então, nós nos colocamos contrário porque
todos os artigos que realmente davam uma certa flexibilidade para que os governos pudessem sair desse processo de agiotagem montada, certo? Ampliando cada vez mais as dívidas dos estados, sendo que as parcelas pagas em grande parte da arrecadação dos estados, ela realmente se dissolvia ali e a dívida continuava crescendo. Quer dizer, você estava nadando contra a correnteza, ou seja, mais você pagava, mais você devia. Então, diante deste quadro é que todos nós, e aí eu também vi pela mídia hoje, ontem eu estive também em contato com alguns colegas governadores, os vetos eles foram extremamente limitadores para que a gente possa ter uma melhoria do ponto de vista fiscal dos nossos estados. E, governador, olha só, o senhor é um crítico contumaz do governo Lula, né, das ações do governo Lula. O próprio governo identificou que ele tem uma falha enorme de comunicação, tanto que ele trocou a porta-voz da comunicação dele. O senhor vê que, como é que o senhor vê essa troca? O senhor acha que isso pode melhorar a imagem do governo? Isso significa alguma coisa? Muda alguma coisa realmente? Principalmente pensando em 2026? É algo inédito, né? Ao invés de você mudar o governo, você muda o ministro da comunicação, como se o responsável fosse a comunicação e não o governo. Ou seja, a notícia ruim não é a culpa daquilo que está acontecendo no dia a dia de um governo que tem sido um verdadeiro fracasso, mas sim o mensageiro que está sendo punido aí neste momento. Então, é algo que ao invés do governo fazer uma reflexão maior e realmente mudar as suas posições e realmente passar a governar o Brasil e passar a se atentar para os problemas, tá certo, do povo brasileiro, ele resolve mudar o secretário, o ministro de Comunicação. É aquela história, né? Então vamos lá, as pessoas sabem muito bem. Não é? É uma maneira de tergiversar e não querer assumir que a falência não é da comunicação, a falência é do governo, é da posição do governo que realmente não faz chegar nada que realmente dê condições de ter a sua popularidade preservada ou até ampliada. Então, agora eu vou emendar, aproveitar, deixa, eu vou emendar uma série de perguntas sobre 2026, né, governador, que é o tema principal, inclusive, da nossa entrevista aqui. O senhor recentemente, em dezembro, teve uma decisão da Justiça Eleitoral de Goiás, né, que tornou o senhor inelegível, também o prefeito Santo Mabel, que o senhor apoiou. Primeiro, eu queria ver como é que o senhor vê essa decisão, se o senhor acha possível rever essa decisão e quais são os principais argumentos do senhor para que essa decisão caia, né? Para o senhor continuar, não só no governo, como continuar elegível. Renato, eu sou um homem que vem de 40 anos na vida pública, tá certo? Eu jamais infringi legislação na minha vida, tá certo? Eu tenho um currículo que me credencia a poder discutir política e temas nacionais com total independência moral. Eu jamais infringi regras para poder lutar por uma eleição e sempre tive a humildade, em momentos de minhas vitórias e de minhas derrotas também, de entender que seguir exatamente aquilo que a legislação determina. Essa situação ela será julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás no mês de fevereiro. Agora, para você ter uma ideia, para todos que vão aí ter acesso à nossa entrevista, é o seguinte: essa decisão ela já existe já desde o Tribunal Superior Eleitoral, quanto também dos tribunais regionais eleitorais, onde à época da Dilma ela usava exatamente o Palácio da Alvorada para fazer essas reuniões. Já existe aí uma decisão do ministro Toffoli dizendo que quando se trata do palácio onde a sua moradia, certo? Essas reuniões elas podem acontecer e naquele momento eu fazia uma reunião com viés único e exclusivamente institucional diante de uma crise gravíssima que passava a cidade de Goiânia com colapso na saúde, na limpeza pública, enfim, tudo isso em que eu falava aos vereadores que estavam com mandato e os vereadores eleitos. Além do mais, você vê depois que mesmo no governo
do Bolsonaro, eu mesmo estive presente, em eventos dentro do Palácio da Alvorada, onde se recepcionava todo mundo ali no segundo turno da eleição. Depois você viu agora o próprio presidente Lula gravando ali para a campanha do candidato dele, a governador, a prefeito da cidade de São Paulo. Então, quer dizer, é uma matéria que ela é uma matéria que já tem um julgado, tá certo? Já tem uma matéria já consolidada em relação a este assunto. Eu vou aguardar com muita tranquilidade a decisão do Tribunal Regional Eleitoral e acredito que a justiça vai prevalecer no sentido de dar continuidade a este assunto que já foi por demais discutido e, ao mesmo tempo, decidido. Então, bom, então vamos continuar 2026. Não é segredo para ninguém que o senhor já se lançou candidato, né? Como pré-candidato a presidente da República, mas É também não verdade. é segredo para ninguém as conversas do senhor com o cantor Gustavo Lima. Eu queria saber, assim, de fato, hoje, o que há de concreto nas conversas do senhor com o Gustavo Lima? Que pé que está isso? O Gustavo Lima, ele vai ser candidato a senador junto com a dona Gracinha, sua esposa, em 2026? Ou ele realmente está se movimentando para se lançar um pré-candidato a presidente da República? Primeiro, eu sou amigo pessoal do Gustavo Lima, tá certo? Converso sempre com ele, e para você ter uma ideia, essa vontade dele de decidir pela vida política não é algo de hoje. Ele só não foi candidato ao Senado na eleição anterior agora, porque não tinha idade, certo? Ele já se posicionou na eleição de 2022 como pré-candidato a disputar em Goiás uma eleição para o Senado. Só que naquele momento ele tinha 34 anos de idade. E com isso, ele tinha uma limitação do ponto de vista da legislação que o impedia de disputar o mandato. Quando chegou agora em final de 2024, ele realmente mostrou interesse, e aí sim que ele já havia mostrado desde 2022, de poder também se colocar como nome para disputar a eleição a presidente da República. Ora, ele conversamos sobre o assunto, ele sabe muito bem que eu também já coloquei o meu nome, mas eu acho que o Gustavo Lima ele conseguiu fazer algo extremamente importante para a política ou para as eleições de 2026. Qual foi? É o fato de diminuir essa polarização da campanha. Fazer com que a população passe a ouvir outras alternativas no processo político eleitoral. Quando você concentra muito, esse acirramento, muitas vezes ele abre mão de ter-se um governo mais aberto ao desenvolvimento, mais moderado, mais conciliador, mais na tese de promover investimentos substantivos, de desenvolver o Estado, de cuidar da segurança, da educação, da saúde, cada vez da emancipação das pessoas mais humildes, e ele se concentra muito numa luta de uma radicalização ideológica que realmente afasta o país da fase do desenvolvimento. Então, eu não só o aplaudi pela iniciativa, como disse a ele que gostaria de tê-lo, isso aí foi sexta-feira agora, onde eu fiquei na fazenda dele lá a tarde toda de sexta-feira. Eu disse, olha, é muito importante que você se filie. Eu quero aqui deixar claro que a União Brasil está aqui à inteira disposição sua para a sua filiação ao partido e que nós podemos tranquilamente caminhar o Brasil, tá certo? Eu vou iniciar agora no mês de março, no final de março de 2025, eu já darei o pontapé inicial da minha pré-campanha, caminharei por todos os estados do Brasil e a partir daí, tá certo? Quantos mais pessoas vierem para o debate, eu acho que melhor. Isso nós não podemos querer transformar, Renato, e muitas vezes eu dialogo com vocês no sentido de mostrar que muitas vezes as pessoas tentam imprimir o primeiro turno um sentimento de segundo turno, como todo mundo acha que deve se juntar todo mundo para ter-se um único candidato no primeiro turno, tá certo? E eu sempre discuto este assunto dizendo, olha, gente, o primeiro turno você tem, é normal, uma maior pulverização de candidatos. Isso tem um lado positivo,
Qual é que é? É porque você tem a máquina do governo, como o Lula tem, e a estrutura de governo federal, você não pode menosprezá-la. Tá? E você lança um único candidato, o risco de não ter segundo turno é muito grande. É de você ganhar, como é a única chance que o Lula tem, que seria de tentar ganhar no primeiro turno. Ora, aquele que for para o Lula no segundo turno, ele pode correr para o abraço, porque ele vai ganhar a eleição. Tá certo? Ou seja, vai ter uma aglutinação de todas essas forças. Agora, se essas forças não se posicionarem também em 2025, para chegar em 2026 e nós termos alternativas, não única, mas às vezes várias, tá certo? Isso dentro do espectro de cada um acha que pode alicerçar o outro para poder chegar ao segundo turno, acho tudo isso benéfico. Eu não vejo que o partido tenha que ter o monopólio de uma candidatura única. Eu acho que o partido tem que ser oxigenado com outros também que pretendam entrar nessa disputa. Eu já coloquei, a partir de março, eu já estarei andando no Brasil nos finais de semana. Vai Tá ter um certo? evento, o União Brasil já marcou algum evento, governador, assim, para marcar esse início da, né, da pré-campanha do senhor? Não posso chamar de Sim, pré-campanha, mas de andanças que o senhor vai fazer. eu vou receber o título de cidadão baiano lá em Salvador, você sabe, né? Minha mulher é baiana, eu recebi o título e veja a coincidência. O título me foi dado de cidadão baiano pelo Bruno Reis quando era deputado estadual. Foi o único título que ele deu durante todo o seu mandato. E depois, ele prefeito, e agora na sua segunda eleição, ele agora eu vou receber da Assembleia Legislativa lá o título de cidadão baiano, que eu tenho muito orgulho, até porque minhas filhas também são meia baianas, né? E, ao mesmo tempo, vou receber junto também uma comenda, que é a maior comenda de Salvador, que é a comenda 2 de julho. Então, Então, isso lá, nessa cerimônia, vai ter lá o lançamento do nome do senhor, isso, vai estar lá, vão estar lá as figuras mais importantes do partido para anunciar o senhor, falar, ó, estamos aqui com o Caiado, ele é o nosso candidato para 2026. bom, você sabe que as regras eleitorais elas serão respeitadas, mas Isso. que, sem dúvida alguma, dentro daquilo que é determinado pela legislação, eu estarei ali iniciando já a minha caminhada no processo 2026. Ah. E olha só, então vamos falar de novo de Gustavo Lima. Ele vem conversando com o senhor, mas ele também vem conversando agora recentemente com integrantes de outros partidos. Ele esteve aí vai estar, falou com o Cleitinho, falado, já disseram até que o Bolsonaro teve com ele também, convidou ele para o PL. Como é que o senhor vê essa movimentação dele? O senhor acha que está perdendo o controle sobre o Gustavo ou não? Ele é livre, ele pode continuar aí se movimentando? Vamos lá, vamos devagar, né? Controle sobre o Gustavo Lima também, você ultrapassou, né? De maneira nenhuma. Eu tenho a É porque o senhor que pretensão. lançou ele para a vida pública, né? O senhor que lançou ele para a Ah, eu política, sei, é mas amigo. mas não mais de controle, mas muito mais de relacionamento, não é verdade? Eu tenho esse nível de amizade com ele, essa conversa. Por exemplo, eu nunca tive antes a oportunidade de conhecer ou de falar com o Cleitinho. Eu estava na fazenda dele, ele ligou para o Cleitinho, fui apresentado ao Cleitinho por uma videoconferência que nós fizemos dali da fazenda dele. Tá certo? Então você vê como as Ali vocês coisas. falaram sobre isso? Falaram sobre 2026? Você ouviu o Cleitinho Lógico, falando com ele, Gustavo, vamos conversar, vem para cá. lógico que falamos sobre 2026, lógico que foi falado. Então, quer dizer, toda conversa, você vai para o lado político também. Então, dentro da fazenda dele, ele ligou para várias pessoas, nós estávamos ali, olha aqui, o cara está aqui também passando a Agora o senhor vai sexta. ter que contar para as outras pessoas que ele ligou. Além do Cleitinho, conversou com quem nesse dia? Isso aí eu vou preservar, porque isso é um assunto que, como foi Do Gustavo. iniciativa dele, e você citou especificamente o Tá Cleitinho, bom. quero dizer a você que eu realmente eu tive a oportunidade de trocar aí algumas palavras com ele, dizendo a ele, olha, estando em Brasília, que é tão próximo, me visite aqui na cidade de Goiânia, na capital aqui do nosso estado de Goiás. Então, para dizer a você que nesta hora, eu acho mais do que correto que o Gustavo Lima também possa ouvir, até porque da mesma maneira que a União Brasil propôs, e eu fui o portador do convite em nome do partido para que ele se filiasse ao partido, ele também é normal que ele ouça outros partidos, converse com outras lideranças políticas, tá certo? Isso aí
Você te convir, Renato, é que eu já tenho alguns anos na vida pública e já tenho aí só de eleições aí, tá certo? 10 eleições. Então, eu já tenho uma experiência que mostra que as coisas elas devem ser construídas com muita transparência, com muita lealdade, para que as pessoas se sintam confortáveis dentro daquilo que deva ser a opção partidária. Agora, eu jamais vou deixar de trabalhar no sentido de poder trazê-lo como filiado da União Brasil. Então vamos lá, o senhor, nós falamos do Cleitinho. O senhor já conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o Gustavo Lima? Não, nunca Não. conversei sobre o Gustavo Lima. Não, tá. E olha só, o governador, durante a campanha de prefeito aí em Goiânia, né? Não só em Goiânia, também em outras cidades, eu acompanhei em outras cidades de Goiás, houve um enfrentamento público, em palavras, do ex-presidente com o senhor. Ficou evidente as divergências e até um racha, né? Em um certo momento, o ex-presidente ele fez críticas duras à administração do senhor e ele o atacou, ele até chamou o senhor de covarde durante o comício em Goiânia. Como é que o senhor responde a essas declarações e qual é a sua relação atual hoje com o ex-presidente? Olha, realmente acredito que numa reflexão maior, a posição dele em Goiânia, no momento em que os candidatos tinham os mesmos princípios do ponto de vista ideológico, acho que era um assunto que deveria ficar restrito ao estado de Goiás, já que naquele mesmo dia um candidato do seu próprio partido disputava com a esquerda na cidade de Fortaleza, uma importante cidade do Brasil. Não é? Então seria muito mais lógico um debate lá em Fortaleza do que realmente dentro de Goiânia. Mas aqui prevaleceu aquilo, Renato, que é muito importante, que as pessoas precisam voltar a atenção, que é o que você constrói na sua gestão pública. A gente conversa muito, você vê, até agora nós estamos só conversando de tititi da política, não é verdade? Mas de fatos concretos nós não conversamos até agora. Ou seja, então por que eu tive uma vitória, ou nós tivemos uma vitória expressiva em Goiás, não só na capital, mas em todo o interior do estado? Aquilo que nós temos que entender que cabe ao político junto à população. E a população hoje, ela está atenta para resultados. Então, por que eu fui reeleito no primeiro turno? Contra também um candidato aqui do PL. Por que eu tive essa ampla vitória nos meus municípios? É porque você tem a segurança, a melhor segurança pública do país no estado de Goiás. Você tem a melhor educação do país no estado de Goiás. Você tem o primeiro lugar em oferta de serviços digitais à população do estado de Goiás. Você tem um estado que tem hoje o grau de liquidez primeiro no Brasil, hoje somos nós. Você tem hoje que recebe da Associação dos Tribunais de Contas da União, tá certo? O prêmio Diamante por ter atingido nota 100 em transparência. Você tem resultados, você não vê um escândalo de corrupção na estrutura do governo. Então, você vê que essa somatória toda, quer dizer, muitas pessoas ficam preocupadas com o tititi da política. Agora, o gestor, aquele governante que realmente se preocupa em governar, e veja, vem de 5 mandatos de deputado federal, 1 mandato de senador da República e agora no meu 2º mandato de governo, e atingiu uma aprovação de 88% junto à população. Então, você nota que o foco hoje do Brasil não é o foco dessa discussão, que ela vai existir, mas nós estamos perdendo aquilo que é o sentimento de boa gestão junto à população. A população, eu não sou um candidato do achismo, eu sou um candidato que eu posso dizer o que eu fiz no governo, o que eu implantei no governo, um governo que era desgastado, desmoralizado, um governo envolvido em tudo quanto é tipo de corrupção, desmandos, e você vê que hoje é um Estado que as pessoas se sentem respeitados aqui com o maior programa social que existe no Brasil hoje, com implantação hoje do primeiro lugar
em baixar o nível da extrema pobreza. Então, quer dizer, você vê essa política que ela dá resultado para o seu eleitor. E aí sim o eleitor, por mais que alguém queira lhe atingir aonde você está trabalhando, o eleitor fala, bom, mas quem deu condições de educação para meu filho foi aquele ali. Ó, foi esse governador que me deu condição de ter hospital no interior. Ó, esse governador é que me deu condição de ir para o ponto de ônibus não ser assaltado. Ó, foi esse governador aí que me deu segurança para eu morar no setor rural hoje, na minha propriedade rural, e não ser também sequestrado ali na mão de bandido. É um estado que eu circulo com o telefone celular em qualquer lugar do estado de Goiás sem problema nenhum. Pego meu ponto de ônibus às 5 horas da manhã sem problema de ser assaltado. Então, Renato, a verdade, o que o povo está querendo é resultado. Essa conversa de um político com outro, a população olha aqui lá e fala, poxa vida, será o que é aquilo lá? Será que eles estão discutindo interesses dele? Será que estão discutindo o interesse nosso? Então, acho que essa visão hoje ela vai prevalecer em 2026. Eu acho que o que vai... Então, você acha assim, que o estilo político do senhor diferencia de alguns da direita, que algumas pessoas até classificam como extremo-direita. O senhor se coloca, é visto por alguns, como uma pessoa mais moderada, conciliadora, de Lógico, diálogo. O senhor acha que isso, lógico. inclusive, tem ajudado o senhor, o governo do senhor, inclusive, até fazer prefeitos, como o senhor fez em cidades importantes aí de Goiás? O senhor deixou claro um estilo diferente não só do Jair Bolsonaro, como outras figuras da direita? O senhor acha que tem conseguido fazer isso? Eu acredito muito. Até porque, Renato, eu acho que foi esse o modelo que deu certo. Como é que eu consegui avançar? As primeiras reuniões minhas, e agora mesmo, tá certo? Eu repetirei isso agora no início do ano, eu sempre chamo os presidentes da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça, o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, da Defensoria Pública, do Ministério Público, sento e debatemos todos os temas. Então, eu sou um homem que jamais usei da prerrogativa de, olha, fatiado ao décimo para pressionar poder, atrasado ao décimo, deixar de tomar uma atitude orçamentária que eu não chamasse todos para debater comigo o orçamento apresentado na Assembleia Legislativa. Então, eu entendo que governar, Renato, é você pacificar. Como é que você governa em processo de enfrentamento? Fica muito difícil. Você tem que saber o que você tem que enfrentar. São os ilícitos, tá certo? A corrupção, o desmando, a criminalidade, o desvio de dinheiro público. Isso aí você tem que tratar com a dureza e a firmeza que merece. Agora, com os demais poderes, é chamar todos eles e poder ali decidir o que é melhor para o seu Estado, o que é melhor para a sua população. E é assim que eu governei desde o primeiro dia, tá certo? Eu não tomei decisões, tá certo? Sem ouvir e sem debater com todos os outros. E aí a facilidade de chegar a consenso, porque cada um abriu mão, tá certo? Naquele momento, onde o objetivo era do interesse da sociedade e não a defesa apenas do executivo, do legislativo, do judiciário, e sim de uma fatiamento daquilo que nós deveríamos abrir mão em prol do desenvolvimento, de asfaltamento de rodovias, de saúde, enfim, de todo aquilo que o Estado cabe a fornecer à população do Estado. Tá, então eu vou só fazer a pergunta de novo, que o senhor não respondeu uma parte dela. Desde a eleição municipal, que houve, né, o senhor e o Bolsonaro tiveram ali, não briga, mas houve um racha, na campanha. O senhor voltou a conversar com ele depois? Como é que está hoje a sua relação com o Não, ex-presidente Jair Bolsonaro? não voltei a conversar com ele até hoje, mas nada pessoal. Tá? Se amanhã a discussão for colocada, tranquilamente eu participo, eu debato, até porque, mesmo depois que ele saiu do governo, eu estive com ele várias vezes aqui em Goiânia, ele visitou a cidade várias vezes, tivemos a oportunidade de almoçar juntos, conversar. Eu sempre trabalhei no sentido, Renato, de construir um acordo nas eleições municipais, entendeu? Eu sempre pedi a ele que realmente nós buscássemos esse entendimento naquilo que fosse, olha, o estado onde eu tenho, o município onde o nosso candidato
tem uma melhor prevalência do ponto de vista do eleitorado, no outro onde o seu partido tenha, vamos construir acordos, não vamos dividir aí nos municípios onde nós temos também segundo turno, tá certo? Isso é muito importante para que a gente haja aí, faça uma ação coordenada entre os nossos candidatos. Eu busquei o diálogo, eu sou homem eu sou homem que aprendi na vida e aí eu tenho uma boa escola, que é você estar dentro do Congresso Nacional, que se você não tiver diálogo e não souber articular, você não consegue aprovar nenhum projeto de lei, né, meu amigo? Então, eu tenho sempre a humildade de poder construir os resultados, mas trazendo a capacidade de convencimento aos demais pares para termos um bom resultado. Então, é isso que eu busquei. Eu não tive nenhum enfrentamento com ele, tá certo? Se você buscar e você fizer uma análise dos acontecimentos, tá certo? Eu sempre me posicionei com muita tranquilidade, como foi o período do Covid, tá certo? Como médico que sou, certo? Dentro das minhas posições claras que eu tenho, como depois nas minhas campanhas municipais, na minha campanha de reeleição ao governo. Então, não tem nenhuma posição de intransigência da minha parte. Agora, existe também aquilo que você constrói no decorrer de sua vida, que é a sua história política. Tá? Eu tenho uma história na vida pública do Brasil, tá? Sem dúvida alguma, quando ninguém tinha coragem de defender a direita no Brasil, quando ninguém tinha coragem de defender o produtor rural no Brasil, quando ninguém tinha coragem de defender a livre iniciativa, a economia de mercado, eu fui o único candidato a presidente da República em 89, o mais jovem candidato, e era o único dos 22 a poder ter essa posição tão clara e ter ali a capacidade de enfrentar ali os Lulas, Brizolas da vida e tantos outros que ali estavam, tá certo? Que eram contra o direito de propriedade, tantas outras posições que hoje são enaltecidas, né? Então, o bonito, né, Renata, é que aquela época, tá certo? Eu era desenhado como o patinho feio, ou seja, olha aí, não pode, ele está totalmente contra, o momento é de socializar tudo, é de realmente o Estado ser dono de todas as terras, é do Estado gerir a distribuição das terras, esse negócio de livre iniciativa, essa história de quem não quer cuidar das pessoas, e você vê que hoje a agricultura aí, com essa produção exponencial que tem, com essa capacidade de ser o único setor hoje que passa a ser a maior referência no mundo, tá certo? Deveu-se uma luta de muitos colegas meus, com bons mineiros que estiveram ao meu lado. Faço aí citação a Antônio Ernesto de Salvo, tá certo? Para citar tantos outros, como Paulinelli e tantos outros, para dizer a você que, graças a isso, é que nós chegamos nessa agricultura de hoje. Então, essa tese hoje de tentar defender a nossa pauta, hoje é muito fácil. Eu queria ver essas pessoas em 88 defender essa pauta. Hoje é muito bonito, né? Você vestir ali uma camisa e dizer, olha, agora eu sou defensor desse setor. Aquela época todo mundo queria vestir uma camisinha vermelha, botar um boné do MST e da CUT e realmente buscar aí como se fosse a sua grande referência na política do Brasil. E você vê o quanto nós mudamos. Ainda precisamos mudar muito mais, né? O Brasil hoje é um país que perde, tá certo? E muito, desde a globalização ao desenvolvimento tecnológico, né? Hoje o Brasil passa a ser um país caudatário. Você vê que nós estamos perdendo hoje na área de inteligência artificial, de pesquisa, de inovação. Você vê que nós somos hoje, fora a agricultura, nós estamos hoje copiando. Nós temos várias matrizes energéticas que estamos copiando o asiático aqui para trazer estruturas que eles implantaram e que nós, dentro da nossa riqueza, Goiás, Minas Gerais, por exemplo, vamos citar só nós aqui, apesar que vocês estarem aí no Sudeste e nós estamos aqui no Centro-Oeste, mas existe essa parceria tão grande, cada um tem a sua vocação daqui, de acordo com a sua posição geográfica, do seu potencial como matriz energética, não é? Se eu não tenho aqui as eólicas, eu tenho as PCHs, eu tenho o biometano, como vocês também estão desenvolvendo muito bem aí, tem a biomassa, tem toda essa capacidade nossa de gerir nossa própria energia. E ficamos nós aí a ter que estar importando tecnologia dos outros, sem nenhum apoio aí do governo federal a esses talentos que nós devíamos aprimorar cada vez mais aqui no país. Pois já que falamos de Minas Gerais, o senhor deu a deixa agora.
Além do senhor, né, governador, tem outros governadores que estão pleiteando a presidência da República, alguns publicamente, outros não. Um deles que tem nessa lista é o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. Como é que o senhor vê o nome do Zema nessa corrida? Convivo muito bem com o Zema, converso com ele, principalmente agora nessa fase, nós estávamos discutindo o PROPAC, tá certo? Temos nos encontrado com frequência, não pessoalmente, mas por telefone, falando aí, trocando mensagens. Há poucos dias nós estivemos juntos, no interior de São Paulo, nós participamos de um debate, eu e ele, tá certo? Sobre esses temas da política nacional. E você é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande por ele. Já tive com ele também aí no norte de Minas, certo? Em alguns eventos também que eu fui convidado, porque quando eu fui candidato em 1989, o lançamento da minha campanha foi na cidade de Uberlândia, tá certo? No Triângulo Mineiro. Então, a minha proximidade com a política e o povo de Minas Gerais é muito grande. Entendeu? Foi aí também uma das maiores bases do UDR, do Movimento Ruralista de 1986, foi exatamente em Minas Gerais. Então, eu tenho um nível de relacionamento muito grande. E ao Zema eu tenho todo um respeito, é um empresário que realmente mostrou que é possível fazer política resgatando a dignidade aí da gestão pública, né? Pessoa que tem postura bem firme em relação a este assunto. E com isso, você vê que os estados vão mudando. Eu costumo dizer, Renato, que nós temos hoje a melhor safra de governadores do Brasil. Se o governo federal aprendesse conosco, ele estaria governando o Brasil em condições bem melhores, tá certo? Mas o pior é que ele é um péssimo aluno e nem aprender está dando conta daqui tudo que nós já construímos nesses anos de gestão. Tanto o Zema aí, tá certo? Quanto o Ratinho, quanto o Eduardo Leite, quanto o Tarcísio agora, nesse processo. Modéstia à parte, nós temos trabalhado no sentido de dar uma dimensão aos nossos estados que passam a ter respeito e cada vez mais os empresários acreditam nos nossos estados, porque nós somos da tese de que não é o estado que cabe a ele, tá certo, implantar essas estruturas empresariais. Sim, ao estado cabe dar essas condições para que eles possam aportar a sua capacidade de gerar empregos, de gerar renda, e sendo uma prerrogativa que nós, e eu não quero disputar de maneira alguma com o empresário, eu quero é tê-los ao meu lado, investindo cada vez mais no meu estado de Goiás, e eu os tratando com toda a reverência que devem ser tratados, porque eles são os grandes geradores de emprego, e cabe a mim facilitar a vida deles.